Ei, gente, tudo bem? Vamos dedicar algumas de nossas videoaulas também, não é, à solução de exercícios dos diversos assuntos que a gente tem estudado aí. Essa videoaula é a respeito de MRU. Então vamos lá. Um exercício de texto longo e muito simples, contextualizado. Foi inclusive um incidente ocorrido nas Olimpíadas de Atenas. Caso você queira confirmar, procure aí na rede, você vai ver o ocorrido com o nosso maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima. Nas Olimpíadas de Atenas, o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro, ele liderava a prova quando foi interceptado por um fanático. A gravação cronometrada desse episódio indicava que ele tinha perdido, na época, 20 segundos de intervalo de tempo, desde que foi interceptado até o instante em que retornou ao curso normal da prova. Suponha que no momento desse incidente, nosso maratonista corresse a 5 metros por segundo, observa que metros por segundo é a unidade de velocidade, e que ele corresse então a 5 metros por segundo e que, sem ser interrompido, ele mantivesse a velocidade constante. Velocidade constante é característica de MRU. Calcular a distância que o nosso atleta teria percorrido durante esse intervalo de tempo perdido é calcular o valor de ΔS. É uma questão simples de aplicação do conceito de velocidade escalar instantânea. V igual a ΔS sobre ΔT. Vamos lá então? A velocidade com que Vanderlei desenvolvia a prova era de 5 metros por segundo com velocidade constante. 5 igual a... Muito bem. O importante aqui na questão é que você observe que calcular a distância é calcular ΔS no intervalo de tempo decorrido de 20 segundos, a resposta da questão. Então, muito tranquila, a distância percorrida ΔS será igual a 100 metros. Ok? Sem problemas? Observe esse. A questão diz que um determinado atleta olímpico, por exemplo, naquela prova de marcha atlética, né? Desculpa, ele efetua 150 passos por minuto e sabe que o passo desse atleta tem 1 metro de extensão. Quanto tempo esse atleta gasta numa marcha percorrendo 6 quilômetros? E o tempo em segundos que pede a questão. Vamos analisar essa questão assim, olha. 150 passos. 150 passos o atleta efetua em 1 minuto. Tudo bem? Dessa maneira, a gente poderia também interpretar, visto que a questão quer a resposta em segundos, poderíamos interpretar que ele efetua 150 passos em 60 segundos. Tranquilo ali? Olha, 1 minuto equivale a 60 segundos. Observe também que cada passo tem 1 metro. Então, chega uma relação aqui muito interessante. Eu poderia trocar passo, tá legal aqui, ó, passos por metros. Então, eu chegaria a essa relação. 150 metros, correto? 150 metros, num tempo de 60 segundos. E se nós pegássemos esses dois valores aqui e dividíssemos, daria 150 metros divididos por 60 segundos. Em
Entenda que 150 metros dividido por 60 segundos, isso vai dar um resultado em metro por segundo. E se o resultado de toda essa análise é em metro por segundo, na verdade nós temos um valor de velocidade, metro por segundo. Então a velocidade desse atleta equivale a 15 sextos do metro por segundo. Tá legal? Toda essa parafernália aqui foi para chegar à relação da velocidade desse atleta. Tá legal? Observa aqui na questão, quer saber o tempo em segundos para percorrer 6 quilômetros. Aqui está em metro, aqui está em quilômetro. Vai precisar haver uma conversão. Resposta em segundos, nós já arredondamos direitinho. Vamos para o conceito de velocidade escalar instantânea. V igual a ΔS sobre ΔT. Toda a nossa análise foi justamente para chegarmos a esse valor de velocidade. Vamos deixar na fração mesmo, não tem problema absolutamente nenhum. Muito bem, um detalhezinho aqui, para trazermos 6 km para cá não pode, porque a velocidade está em metro por segundo. Então nós vamos vir aqui, ó, e multiplicar esses 6 km por 1000. Por quê? Trazendo esse valor para cá agora, 6 vezes 1000, nós temos 6.000 metros. Aqui a velocidade está em metro por segundo, aqui o espaço está em metro, e o nosso objetivo é justamente calcular ΔT. Tudo bem? Fazendo o produto cruzado, ficaríamos assim, ó, ΔT igual a... Muito bem. Esse 6 vai lá para cima, então ficamos com 6.000 vezes 6 sobre 15. Essa resposta aqui, tá legal? Pedida em segundos, vai ser de 2.400 segundos. Se porventura tivesse pedido em minuto, o que nós faríamos? Teríamos que chegar aqui e dividir 2.400 por 60. A resposta em minutos, então, dessa questão seria de 40 minutos. Então, estou apresentando para vocês aí as duas possibilidades em termos de tempo para a resposta. A pergunta é em segundos, mas eu estou oferecendo para você também a resposta em minutos. Analise esse aqui. Observa. Um estudante, ele a caminho da UFRJ, trafega 8 quilômetros de espaço, 8 quilômetros é um ΔS, na linha vermelha com velocidade constante, NRU. E a velocidade constante que ele trafega é de 80 km por hora. A cada 1 hora, ele percorre 80 km com a mesma velocidade. Bom, 10 a menos do que o limite permitido na via, que é realmente de 90 km por hora. Beleza. Se ele fosse insensato e trafegasse 10 km a mais que o limite permitido, isto é, a 100 km por hora, calcule quantos minutos ele economizaria nesse percurso, mas veja bem, propenso a uma multa, tá bom? MRU, vamos aplicar V igual a ΔS sobre ΔT. Só que nós vamos ter que fazer isso em duas partes. Aplicando essa expressão, percorrendo 8 km a 80 km por hora e percorrendo 8 km a 100 km por hora. Ficaremos assim, então. Observe. 80 igual a 8 sobre ΔT. Ok? Vamos calcular quanto tempo ele levaria percorrendo os 8 km a 80 km por hora. Mas veja bem, como a pergunta da questão
a pedida é calcular quantos minutos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma amarradinha aqui, ó. Nós vamos pegar essa fração e multiplicar por 60, porque essa fração aqui resulta o ΔT em hora. Se você multiplicar por 60, você vai ter a resposta já em minutos, tá legal? Dessa maneira, o intervalo de tempo em minutos decorrido seria de 0 corta com 0, 8 corta com 8, a 80 km por hora, ele leva um tempo de 6 minutos. Vamos observar quanto ele gastaria em minutos, já conversado por nós, para percorrer o mesmo espaço de 8 km. Então, vamos ao nosso ΔT em minutos. Não esqueça, a fração, nesse caso aqui, seria 8 sobre 100. Vamos ao mesmo artifício? Multiplicar isso daqui por 60, visto que essa resposta em ΔT sairia em hora. Multiplicando por 60, você converteria para minuto. A operação nos leva a essa resposta, 4,8 minutos. Porém, ele quer saber quanto tempo ele economizaria. O que a gente precisa fazer? Então, subtrair 6 minutos de 4,8 minutos. Esse insensato motorista economizaria 1,2 minutos. Essas questões aqui, não é? Elas envolvem aquela travessia de corpos extensos. A gente entende corpos extensos como aqueles cujas dimensões não podem ser desprezadas. As dimensões não são irrelevantes no exercício. Ambos os exercícios com velocidade constante, um trem de 200 metros de comprimento, corpo extenso, desloca-se com velocidade constante e atravessa um túnel de 300 metros de extensão. Toda vez que temos questões envolvendo corpos extensos, esse ΔS vai ser sempre dado pela soma dos comprimentos dos corpos extensos. Tá legal? A questão pede para que você determine a velocidade do trem, sabendo que a travessia durou um tempo de 20 segundos. Então, vamos lá? V vai ser igual a... ΔS é a soma dos comprimentos dos corpos extensos, trem mais túnel. Então, o ΔS em questão vale 500 metros. Tranquilo, não é verdade? E o intervalo de tempo da travessia foi de 20 segundos. Dessa maneira, a velocidade constante que o trem desenvolvia era de 25 metros por segundo. Tranquilo? Esse outro aqui é exatamente a mesma coisa, só que já dá uma sofisticada, uma composição ferroviária. 19 vagões mais uma locomotiva com velocidade constante de 20. Atenção, o comprimento de cada compartimento, vagão e locomotiva, tem 10 metros. Isso significa dizer, então, que, tem uma paradinha na questão, 19 vagões mais uma locomotiva daria um espaço percorrido, então, de 190 metros mais 10 metros. 190 metros de vagão e 10 metros de locomotiva. 200 metros. Tá legal? Muito bem. A composição ferroviária desenvolve uma velocidade de 20 metros por segundo, então ficaríamos assim, ó, 20 igual a 200 de composição ferroviária para atravessar uma ponte de 100, então no total 300 metros. O objetivo é calcular o intervalo de ΔT, tá legal? Neste caso, ΔT será a razão 300 por 20. 300 por 20. A resposta será, então, de 15 segundos. Ok? Valeu!